Sim, eu fiz esse sacrifício de assistir a série por você, então só esse martírio merece uma curtida e a sua inscrição. Olá, você está no Conselho, canal de crítica masculina no comportamento, cultura e também na filosofia. A série Sex Life conta a história de uma mulher de meia idade que está dentro de um casamento aparentemente perfeito, com marido, filhos e uma casa no subúrbio. Um contexto aparentemente ideal é interrompido por uma crescente insatisfação dentro dela com aquele tipo de vida, né? Uma crise de identidade sobre os rumos que ela quer tomar. E a ideia da série é acompanhar essa jornada de descobrimento dessa protagonista, né? Bem, quem acompanha as discussões do canal sabe que esse tipo de narrativa ou de história não é novidade, né? Na verdade, isso vem desde a era vitoriana, até mesmo antes, em exemplos antigos, nas tradições, nos livros sagrados, teológicos e tudo mais. No entanto, é cada vez mais patente esse tipo de retorno de narrativa, né? Um dos livros que melhor retrata isso é o Romance Vitoriano, da Madame Bovary, né? Onde trata da ideia da crise da mulher burguesa, aquela mulher que tem tudo, mas ao mesmo tempo ainda nutre um sentimento de busca por fortes emoções e aventura, né? Sacrificando uma vida que 90% das mulheres desejariam para viver um sentimento voltado para o eu ou para o ego, de estar sempre exposta a fortes emoções e novidades na sua vida, né? Aquilo que abale as suas emoções. Há um filme relativamente recente que fala sobre isso, né? Chamado Infidelidade, de 2002, com Richard Gere, se eu não me engano. E também a mesma história, né? Uma mulher no subúrbio, com uma casa boa, um marido fiel, responsável, né? Bonito, e que ainda assim, apesar disso, mantém essa insatisfação de querer algo mais, que nem ela sabe o que é. Claro que hoje em dia você não precisa ser uma mulher burguesa para se sentir entediada com uma vida monótona. Hoje em dia, o homem e a mulher médio já têm confortos mínimos, onde ele começa então a abrir espaço para outros pensamentos na sua rotina, né? Sobre emoções, espiritualidade, sexualidade, enfim, a depender do critério dessa pessoa, da prioridade dela na sua vida. E o que acontece aqui? Essa mulher não é necessariamente rica, mas possui marido bem-sucedido, e ela parou de trabalhar para cuidar dos filhos, né, durante um tempo. Então ela começa a sentir falta da vida que ela tinha antes do casamento. A vida mais libertina, de uma vida sexual ativa, com vários parceiros e tudo mais. Até onde eu acompanhei, a propaganda da série girava em torno de ser uma produção de mulheres, né, feministas voltada para mulheres, com essa visão mais sensível com algumas questões do cotidiano da mulher, né? Então, já tem-se em mente o tipo de abordagem que a série vai ter, de crítica à estrutura do casamento e de crítica também à ideia de monogamia e o quão complicado é viver uma relação monogâmica na perspectiva da mulher, né? Sobretudo quando ela está nessa crise de idade, assumindo essa ideia da maternidade e do casamento e ainda assim nostálgica de um passado que ela viveu. Eu assisti apenas 5 episódios para fazer esse review aqui, né? Então, se alguém assistiu toda a série e sabe se isso muda lá para frente, pode colocar nos comentários. Bem, claro, isso foi a minha impressão, né? Uma visão muito comum nesse tipo de obra é a incompreensão da sociedade com relação aos desejos dessa mulher em particular, né? Onde o contexto social obrigaria ela a escolher entre a estabilidade de uma vida tranquila ou a aventura sexual e, portanto, a instabilidade, né? E essa crise entre a estabilidade e a instabilidade faz com que, na verdade, ela não queira abrir mão de nenhum dos dois modos de vida. Afinal, eu fico com um cara que me desperta desejo, mas que possui características destrutivas, ou fico com um homem de boa educação, com uma mente adaptada a um relacionamento estável, capaz de ficar, mas que não mexe tanto com esses meus instintos. O fetiche feminino dentro da série é ela poder transitar entre esses dois mundos, né? A série em momento algum força ela a escolher como roteiro, né? Ela consegue ter o perdão do marido por ter não só pensamentos, mas também ações de infidelidade, ao mesmo tempo que ela consegue, quando quer, acessar esse homem agressivo e destrutivo, mas que a instiga sexualmente. E essa é uma visão infantil do feminino, né? É como uma criança que está numa loja de doces e possui todas as prateleiras ao seu alcance. A vida madura e a maturidade nos força a escolher caminhos, né? A abdicar de alguns desejos para nos desenvolvermos em outros. Mas no caso do seriado, quando você acha que ele vai recuar e dar ao protagonista o ultimato para ela poder escolher, vem então o roteiro feminino e não obriga ela a fazer essa escolha, deixando sempre portas abertas para ela transitar quando quiser. Ou seja, né, a mulher criança e infantilizada, né? E é muito curioso que a visão progressista dessa série, das suas produtoras, desconstrói aquilo que lhes convém, que ao mesmo tempo que ela pode ser vista como uma crítica ao casamento que prende os seus desejos mais verdadeiros, digamos assim, e que não abre um debate sincero para conversar dentro dessa relação sobre esses desejos,
Por outro lado, os homens que a atraem, tanto o marido casado quanto o cara cafajeste em tese, são caras tipicamente machos alfas em suas posições. Um domesticado pela vida pacata, portanto é um bom pai, apesar de ter todos os traços físicos de um cara que pode escolher a mulher que quiser, não só físicos como financeiros, já que é bem sucedido. E o homem, que tem caráter destrutivo, que também possui riqueza, status, conexões, sabe sempre para onde vai, é dominador e etc. Então, uma contradição feminina, ao mesmo tempo que quer desconstruir padrões, a mulher se entrega a esses padrões de homens dominadores. Né? Isso, inclusive, é um texto que eu depreendi da crítica do filósofo Leandro Carnal, né? Que ele postou em uma das redes sociais dele. Eu achei bem pertinente, apesar da sua visão de torcer pela desconstrução ainda mais de padrões de gênero, né? Ainda assim, ele tem essa visão crítica de que, no fim das contas, é o macho alfa que destabiliza um casamento. E não o homem passivo, melancólico, choroso ou frágil, que é o pregado pela desconstrução de gênero do meio feminista, né? Então ela se desconstrói, mas o homem não. E o marido aparentemente é um homem muito bom, de criação estável e pronto para um relacionamento a longo prazo, mas que ao descobrir os segredos da mulher, ao invés de confrontá-la de forma a rejeitar esse tipo de comportamento, tenta se adequar a esse tipo de comportamento, né? Tentando assumir características agressivas para satisfazer os prazeres da mulher. No entanto, eu achei isso interessante na série, ele recua, ele sabe que não consegue ser esse homem que ele não é. Né? Então, na verdade, seria um problema de incompatibilidade, né? De desejos, né? Incompatibilidade de modo de vida, né? De essência, de valores, na verdade. Coisa que aparentemente ela escondeu desde o início do relacionamento, né? Já que usou esse relacionamento como uma espécie de paraquedas para poder se desintoxicar de uma vida de relacionamentos tóxicos que ela viveu no passado. E esse é um ponto até mesmo polêmico dessa minha análise aqui. Eu entendo que homens e mulheres de passados libertinos sexualmente não conseguem regredir com facilidade sexualmente depois que encontram a estabilidade depois da meia-idade, ou dos 30 ou dos 40. E a série deixa isso claro, apesar de imaginar que foi sem querer. Né? Ela só não conseguiu se adaptar a uma vida estável, onde o sexo não é uma prioridade dentro do ranking do relacionamento, porque ela já tinha uma bagagem enorme de parceiros e de aventuras sexuais que faziam sempre tê-la esse gatilho da nostalgia, quando o marido não a correspondia sexualmente, ou quando ela estava num momento de monotonia com os filhos dela e se pegava chorando sobre querer voltar ao passado. Né? O controle da energia sexual na juventude é uma premissa para que você, no futuro, tenha uma relação estável menos frustrada, já que você sempre vai recorrer a essas suas memórias e patamares sexuais, né, de emoção, de êxtase sexual, que muitas das vezes a pessoa a qual você está junto para casar e se relacionar a longo prazo não vai lhe oferecer, justamente porque nesse ponto agora a conexão agora é outra, é também emocional, afetiva e de propósito de vida, e não aquela paixão avassaladora onde o compromisso único é o prazer. E aqui o histórico sexual dela longo é visto como algo positivo, né? Ela narra exaltando esse passado sexual, né? Apesar de que em cada passado desse a série deixa claro que as relações eram bem tóxicas na verdade, né? E é uma crítica interessante, eu concordo com o roteiro nesse sentido. E é por isso que eu já comentei aqui no Espaço Conselho que o matrimônio não pode estar no campo dos costumes, mas da vocação. Porque se a pessoa se aproxima do matrimônio apenas para descansar, se aposentar ou sossegar, uma hora a sua não vocação para o matrimônio vai surgir no meio da relação. Homens e mulheres que traem justamente porque não estão vocacionados a ter uma vida junta, né, a dois e com sacrifício de não ter os seus desejos governando a relação. Casamento como estado social e aposentadoria sexual não funcionam. Usar o casamento para pagar uma vida libertina só vão atrasar os sintomas que estão dentro de você, desse tipo de vida que você levou, mas não vão anulá-los, uma hora eles virão à tona. Bom, e ligando o romance vitoriano à série atual, o destino de Madame Bovary é um pouco trágico, né? Ela abandona a sua vida com um homem bom e uma possível vida estável, né? Apesar de, na visão dela, monótona, para seguir essa paixão grande, né? Pelo mundo e pelo homem que a espera do lado de fora. Madame Bovary fez uma escolha, né? Foi cravada a sua escolha. Mas pelos reviews que eu vi, já que não concluí a série, né? Ao fim dela, a protagonista não precisa escolher. Ela, em algum ponto, sugere ter escolhido a fidelidade nem a estabilidade monogâmica com o marido e o filho. No entanto, no último segundo da série, ela resolve sair em disparada em direção ao seu amante
e sugerir ali um acordo não combinado com o seu marido de que irá traí-lo, né, constantemente e dar vazão a essas duas versões dela, né. E isso eu imagino que as diretoras tenham entendido como algum tipo de tapa na cara ou crítica à sociedade, enfim, que oprime os desejos da mulher, o porquê dela não ter tudo o que ela quer, né, enfim. Mas eu acho que isso rebaixou a personagem a um estado infantilizado, né. Nós usamos critérios para selecionar nossos caminhos em vários aspectos da nossa vida, financeiro, afetivo, familiar, amizades. A relação não pode estar isenta disso, mas na série fica isenta. Ela consegue os dois pontos que ela quer: trair o marido, ficar com o amante, que está sempre à disposição dela, inclusive. E outro ponto, inclusive, que eu não comentei aqui, né? Outro fetiche feminino, né? Ela consegue domar o cafajeste, que no fim das contas tenta pedi-la em casamento e algo assim. Ou seja, dois fetiches femininos aqui. A não escolha, portanto, o mundo aos seus pés, e ser remédio de homens destrutivos, né? O seu poder sexual de atração é tão forte que ela consegue domar um homem poderoso e tóxico aos seus pés, né? Enfim, são muitos erros que essa série comete, até pelos ditames progressistas, né? Os quais eu sempre discordo, mas é importante visitar para entender como funciona a mente dessa indústria que está gerando novos comportamentos e tendências, né? Bem, falei demais da série, espero que tenham curtido essa visão aqui e, claro, né, convido a conhecer as playlists do canal sobre relacionamentos, nossa série para membros zeros e tantas outras, né? E se não conheceu o espaço, seja bem-vindo. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.